Faz alguns anos, quando eu ainda morava com minha avó numa cidadezinha pacata do interior, algo aconteceu que eu nunca mais consegui esquecer. Lá, o povo é muito religioso, principalmente nessa época de Quaresma e, claro, na Sexta-feira Santa. Minha avó sempre foi firme com isso. Vivia repetindo que na noite anterior à Sexta-feira Santa era melhor ninguém sair de casa. Segundo ela, era uma noite onde o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais próximo e que seres estranhos podiam vagar por aí. Mas, como qualquer jovem teimoso, eu ignorei os avisos dela. Naquela quinta à noite, alguns amigos me chamaram para ir num barzinho que ficava umas 3 ruas depois da praça. Era um lugar simples, meio esquecido pelo tempo, mas vendia cerveja barata e o dono nem se importava com a hora que a gente fosse embora. Inventei uma desculpa qualquer para minha avó. Falei que estava cansado e que ia dormir cedo. Esperei ela se trancar no quarto e saí de fininho, sem fazer barulho. A cidade já estava um silêncio só e um vento frio cortava a pele. Aquele frio que arrepia até a alma, sabe? Mas eu não liguei. Só queria me distrair, beber e rir com os amigos. E foi o que a gente fez. Rimos muito, bebemos mais ainda, o tempo passou voando. Quando percebi, já era quase 3 da manhã. Aos poucos, o pessoal foi indo embora. Eu fiquei mais um pouco meio tonto encarando meu copo vazio. Foi então que decidi ir embora. E é agora que a coisa começa a mudar. Mas presta atenção, o que você vai ouvir a partir daqui não é o tipo de história que se conta rindo em volta de uma fogueira. É o tipo de relato que você ouve em silêncio e reza para nunca passar por nada parecido. Assim que saí do bar, senti algo diferente no ar. Não era só o frio, era como se o tempo tivesse parado. As ruas estavam desertas. O único som era o vento balançando as árvores e os grilos escondidos na mata. Comecei a andar mais rápido, sentindo uma pressão no peito. O caminho até minha casa incluía um atalho por um beco, um que eu já conhecia bem. Mas naquela noite parecia outro lugar. O silêncio ali era tão pesado que até o som dos meus próprios passos parecia errado. Foi aí que aconteceu. Um som abafado, como se algo muito grande estivesse se movendo à frente. Meu corpo travou. Tentei enxergar na escuridão, mas só tinha um poste lá no fim, jogando uma luz fraca no chão. E então eu vi uma sombra encostada perto do muro. Era enorme, bem maior que qualquer pessoa. Estava agachada, imóvel, e de repente, aquilo mexeu a cabeça. Foi quando eu vi os olhos. Eles não refletiam a luz. Eles brilhavam sozinhos, amarelos, intensos, como brasas vivas no breu da madrugada. Se até agora você achou que era só uma história de medo, se prepara, porque a partir daqui o que parecia apenas estranho vira um verdadeiro pesadelo. Os dentes daquela coisa eram como punhais, longos, curvados, pingando uma baba espessa que caía no chão sem fazer som. Mas o que mais me travou não foi o tamanho ou a forma. Foram os olhos. Continuavam brilhando naquele tom amarelo insano, só que agora tinha algo novo neles. Fome. Não era curiosidade nem raiva, era vontade de me devorar. Aquilo queria me pegar, e rápido, soltei um grito preso na garganta, como se o medo impedisse até minha voz de sair. Joguei meu corpo para frente, forçando minhas pernas cansadas a correr ainda mais. A adrenalina fazia tudo doer, mas eu sabia. Se eu caísse ali, não levantaria mais. Minha casa estava logo ali. O portão já à vista, mas parecia cada vez mais longe. E o pior, a chave ainda estava no meu bolso. Meu cérebro operava no automático desesperado. Comecei a puxar a chave enquanto corria, mas meus dedos tremiam tanto que quase deixei cair. Atrás de mim, o barulho das patas batendo no chão aumentava. Era como tambores de guerra. Aquela coisa estava perto, muito perto. De repente, senti uma corrente de ar violenta passar do meu lado,
como se algo gigantesco tivesse me ultrapassado num piscar de olhos. E é nesse momento que você entende. Não importa o quanto você corra. Existem coisas que não querem apenas te alcançar. Elas querem brincar com você primeiro. Um segundo depois, senti o calor. Um bafo quente, nojento, bateu nas minhas costas. Aquilo estava ali, do meu lado. Joguei meu corpo para frente com tudo, tropeçando nos degraus da entrada de casa. A chave tremia na minha mão. Tentei enfiar na fechadura. Errei 1, 2 vezes. O desespero fazia meus movimentos ficarem lentos, descoordenados. Finalmente, ouvi o clique. O som mais lindo e ao mesmo tempo mais apavorante da minha vida. Entrei num pulo e bati a porta com toda a força, girando a chave no mesmo segundo. Tranquei. Tranquei como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Fiquei ali parado, arfando, o peito subindo e descendo com violência. Suando, tremendo, sem conseguir soltar a chave da porta. Foi então que... pá! Um estrondo. A porta tremeu como se algo tivesse se jogado contra ela. Meu coração quase saiu pela boca. Segundos depois, pá! Outra vez, mais forte. Não era minha imaginação. Tinha algo ali, do outro lado, e não parecia com pressa de ir embora. Eu queria correr, me esconder, mas não havia onde. A casa era pequena. Eu estava preso. E se você acha que o pior já passou, tá enganado. Porque tem algo muito mais perturbador do que ser perseguido. Saber que aquilo ainda tá te caçando. Só que agora, do outro lado da parede, então veio um som mais fino, mais perturbador. As garras daquela coisa começaram a arranhar a madeira da porta. Lento, deliberado, como se estivesse medindo a força. Como se estivesse decidindo o melhor ponto para atacar. Era um som cortante que rasgava o ar e fazia meu estômago virar do avesso. Reguei sem pensar, até bater na parede da sala. Então, um grunhido, profundo, grave, um som de frustração, mas também de aviso. E depois disso, silêncio. Mas eu sabia, não tinha acabado. Nada tinha terminado. Aquilo estava ali, esperando, e eu não sabia quanto tempo mais aguentaria ficar ali, paralisado. O único som dentro da casa era o maldito tic-tac do relógio da parede. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu não conseguia pensar, só observava a porta, esperando. Até que escutei novamente. Só que dessa vez não era arranhão, era pior. Você já ouviu algo farejando sua porta? Cheirando como se pudesse sentir o medo do outro lado, porque foi exatamente isso que eu vivi, e o som daquele fungar ainda me persegue toda vez que fecho os olhos. Então veio o pior. A maçaneta girou, meu corpo congelou no mesmo instante. Aquela criatura não tinha mãos humanas. Como ela podia tentar abrir a porta? Mas ali estava, a maçaneta se movendo, sacudindo devagar como se ela estivesse aprendendo. Meu estômago virou. O tempo parou, e aí, entre o som metálico da maçaneta girando e o silêncio pesado da madrugada, eu ouvi uma risada, baixa, rouca, distorcida. Mas era uma risada, e naquele momento eu entendi. Aquela coisa sabia exatamente o que estava fazendo. Não era só instinto, não era só fome, era consciência, maldade, frieza. Aquilo estava brincando comigo. Eu queria gritar, queria correr, queria evaporar dali. Mas tudo que consegui fazer foi prender a respiração e rezar para que fosse embora. A risada sumiu. O silêncio voltou. Mas eu sabia que ele ainda estava ali. Meu corpo finalmente respondeu e eu me arrastei pela parede até o pequeno armário, perto da porta. Ali, minha avó guardava um terço, velas e imagens de santos. Meus dedos tremiam quando tocaram as contas frias. Comecei a murmurar uma prece, mais pelo desespero do que por fé. Foi então que... pá! A criatura bateu na porta com tanta força que a madeira estalou.
Eu pulei, quase deixando o terço cair. O coração parecia um tambor de guerra dentro. Do meu peito, o barulho mudou. Agora vinha da lateral da casa. Passos pesados, arrastados. A criatura estava se movendo, indo para os fundos, onde ficava meu quarto. Meu sangue gelou. Corri, nem pensei. Atravessei o corredor e bati a porta do quarto com tudo. Tranquei, nem respirei. Foi nesse instante que o vidro da janela tremeu. Ele estava lá, do outro lado. A sombra se projetou contra a cortina, enorme, agachada. As garras tocaram o vidro, deslizando lentamente, soltando aquele som agudo que parecia arranhar minha alma. Como unhas numa lousa, mas 1000 vezes pior. Eu já tremia inteiro quando a criatura deu um tranco violento na janela. O vidro rachou. O medo me engoliu. Me joguei no chão, me arrastei até a cama e apertei o terço contra o peito como se fosse minha última esperança. Rezar era tudo que eu podia fazer. E foi o que fiz. Mas quanto mais eu rezava, mais aquilo parecia se incomodar. Como se as palavras machucassem, como se a fé queimasse. Eu nunca fui de rezar, nunca. Mas ali, naquele chão frio, eu murmurei cada oração que minha avó já tinha me ensinado, como se cada palavra fosse um escudo. Minhas mãos estavam suadas, minha boca seca, e lá fora os sons continuavam. Passos pesados, arranhões, fungadas úmidas e profundas perto da janela. E então, de repente, um grunhido, forte, raivoso, e depois, silêncio. Fiquei ali encolhido por horas, ou minutos, nem sei. Quando finalmente abri os olhos e olhei para a janela, não havia mais sombra nenhuma. O céu lá fora começava a clarear. O monstro tinha ido embora. Eu não dormi naquela noite, nem na outra. Quando contei para minha avó, no dia seguinte, ela ficou pálida. Disse que eu nunca devia ter saído naquela noite, que na Quaresma, e especialmente na Sexta-feira Santa, certas coisas andam soltas, e que eu tive sorte, muita sorte. Desde então, nunca mais fui o mesmo, e nunca mais saí de casa na véspera da Sexta-feira Santa. Mas o mais assustador nem foi o que eu vi, e sim o que quase vi, porque essa história não acabou naquela noite. Ela começou ali, porque o erro mais perigoso ainda estava por vir. Na minha família, as tradições da Semana Santa sempre foram sagradas. Minha avó fazia questão de lembrar todo mundo. Era tempo de silêncio, respeito e oração. Na Sexta-feira Santa, nada de carne na mesa, nada de música alta e, principalmente, todas as imagens de santos precisavam ser cobertas com panos brancos ou roxos. Ela dizia que nesse dia os santos estavam adormecidos. Jesus estava morto. E se alguma imagem ficasse descoberta, a gente podia ver ou ouvir coisas que não devia. Eu nunca levei muito a sério. Achava que era só superstição. Mas naquela Sexta-feira Santa, eu aprendi da pior forma. Tem coisa que não se brinca. O dia correu dentro do esperado. Silêncio na casa. Um silêncio diferente. Denso. O ar parecia mais pesado. E não era só impressão. Os cachorros da rua latiam sem parar, uivavam como se sentissem algo. Quando a noite caiu, o vento apareceu do nada. Árvores se curvando como se uma tempestade estivesse para começar. Mas não choveu, só ventava. Depois do jantar, minha avó pegou os panos e começou a cobrir as imagens. Eu ajudei, sem muita paciência. Nossa Senhora na sala, São José no quarto, até o pequeno crucifixo da cozinha. Mas esquecemos uma única imagem. E esse foi o nosso maior erro. E é aí que começa a parte mais sombria dessa história. Porque quando um símbolo sagrado fica exposto em noite errada, ele pode virar um portal. E aquilo que está do outro lado, às vezes, aceita o convite. No dia seguinte, ainda com o corpo tremendo e os olhos vermelhos de tanto vigiar a madrugada, eu contei tudo para minha avó. Esperava um riso, uma bronca, talvez até um "você sonhou". Mas não.
O rosto dela empalideceu na hora. Ela apertou meu braço com força e disse que eu nunca devia ter saído naquela noite. Que na Quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa, os portais entre o mundo dos vivos e dos mortos ficam abertos. E se você quebrar as tradições, se você deixar uma imagem de santo descoberta, pode acabar chamando o que não deveria. Foi aí que ela me contou que isso já havia acontecido antes, muitos anos atrás. Gente da nossa cidade desapareceu sem deixar rastros, e em todas essas noites havia uma imagem esquecida, uma oração não rezada, um silêncio desrespeitado. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais dormi tranquilo nessa época. E toda vez que o vento sopra forte no meio da noite, eu sinto aquele bafo quente no meu pescoço de novo, aquela presença rondando lá fora, esperando só mais um erro para voltar. Por isso, se você acha que essas tradições são só superstição de velho, pense duas vezes antes de ignorar, porque tem coisas que só precisam de uma brecha para entrar, e quando entram, não saem mais.